Olá, pessoal. Muito obrigada, mais uma vez, por topar estar com a gente nesse momento de crise, né? E topar participar das aulas pela via EAD. Bom, eu enviei para vocês um podcast onde eu faço um resumo de um texto chamado Sobre os Sonhos, que é publicado pelo Freud em 1901, né? Um pouquinho depois que sai a interpretação dos sonhos, que é o carro-chefe da psicanálise, né? Na realidade, assim, esse texto, ele é um resumão do que é a interpretação dos sonhos. A interpretação dos sonhos é um texto que eu gosto bastante, mas é um texto muito extenso, é uma obra muito extensa, tem aproximadamente 700 páginas, se eu não me engano, não me lembro muito bem. Então, o Freud escreve esse ensaio de 50, 60 páginas para resumir o que é a interpretação dos sonhos, né? E como ele pensou e como ele chegou ao método analítico. Bom, dito isso, eu vou trazer então alguns elementos do que eu apresentei no podcast. O Freud inicia o texto trazendo um pouco de como era pensado os sonhos na antiguidade, né? E traz 3 concepções diferentes do modo como o sonho era abordado na literatura, né? Ele traz a concepção dos filósofos, a concepção da medicina, a concepção orgânica, né? E a concepção do senso comum. Mas então ele vai dizer que nenhuma dessas concepções contribuem para que a gente compreenda qual o sentido dos sonhos, né? Para que de fato servem os sonhos, como eles surgem e a quem eles servem, né? E como eles nos servem. Então, pessoal, peço desculpas, estou com um pouquinho de enxaqueca hoje. Talvez fique um pouquinho devagado, eu vou tentar fazer uma edição do vídeo, tá? Bom, o Freud diz que é necessário, para além daquilo que já se tem colocado, uma investigação psicológica dos sonhos, né? E pensando, então, quais são os processos psíquicos que perpassam a construção de um sonho, né? E a emergência do sonho, na realidade. Mas tudo isso eu falei lá no podcast, né? Ele vai apresentar, então, uma diferença entre aquilo que é manifesto nos sonhos, né? Aquilo que a gente retém na memória, e aquilo que, de fato, produz sentido para o sonho, né? Ele vai dizer que existe aquilo que a gente lembra, que ele vai chamar de conteúdo manifesto. Então, a gente precisa gravar bem esses dois conceitos. Conteúdo manifesto, aquilo que a memória retém sobre os sonhos. E o conteúdo latente, que é o material que provém da análise do sonho. Então, é um material que está oculto pelo conteúdo manifesto, né? Ele está lá o tempo inteiro, mas o conteúdo manifesto o oculta, né? E esse ocultamento ocorre por meio de um mecanismo que mais lá na frente a gente vê, que chama censura, tá? Mas nós não vamos ficar retido muito nisso hoje, não. Então, o Freud vai dizer que existem, nessa dinâmica do conteúdo manifesto, do conteúdo latente, é preciso pensar o processo psíquico que transformou o conteúdo latente em conteúdo manifesto, né? E quais são os motivos que levaram a essa transformação. Então, ele passa toda a interpretação dos sonhos, toda a obra, trabalhando isso, né? Então, ele diz que o trabalho do sonho, né, é a transformação do conteúdo latente em conteúdo manifesto. Já o trabalho da análise, né, o trabalho analítico, seria identificar quais instigadores trouxeram para a vida de vigília, imagens da vida de vigília para a vida onírica, né? Que
ele chama de pensamentos oníricos latentes. É aquilo que eu já acabei de dizer, né? Quais são os instigadores, o que é responsável por trazer imagens da vida onírica para imagens da vida anímica, tá? Para a vida de vigília, para a vida onírica, ok? E que uma análise dos sonhos só é possível quando a gente esmiuça o conteúdo latente para entender por que ele se transformou em conteúdo manifesto, tá? Lá no podcast também. E na aula do dia 11, se eu não me engano, quando a gente começou a falar sobre a primeira tópica, né? Eu vou dizer para vocês, se eu bem me lembro, eu digo para vocês que o sonho para a psicanálise é uma estratégia do inconsciente para a realização dos desejos. E aí o Freud diz o seguinte, que em muitos momentos, em muitos sonhos, os sonhos já fornecem o desejo realizado. Vamos pensar então no exemplo que eu dei lá no podcast de um sonho simples, do sonho de uma criança, né? Que, por exemplo, passa o dia inteiro querendo um caramelo e durante a noite sonha que está chupando um caramelo, né? Então, muitas vezes os sonhos eles já produzem imagens do desejo realizado, tá bom? Outra coisa importante de ter em mente, assim, que o Freud vai dizer com relação aos sonhos, é que eles são uma estratégia de comunicação do inconsciente, né? É a manifestação do desejo, aquilo que a gente já falou, mas o sonho é uma linguagem do inconsciente. Isso o Lacan vai trabalhar lá na frente, né, nos seminários, e a gente não vai ver nessa disciplina, com mais afinco. E com relação à metodologia de interpretação dos sonhos, o que o Freud vai dizer é o seguinte: a gente não interpreta o conteúdo manifesto dos sonhos, e sim o conteúdo latente, ok? Então, o que seria esse método interpretativo? Né? Pegar elementos do sonho, né, parcelas isoladas do sonho, e ir esmiuçando o seu conteúdo até que aquilo que está latente comece a aparecer no discurso do analisando, entendeu? Então, porque para a psicanálise, aquilo que a gente apreendeu do sonho já passou por uma distorção, já passou por um processo de censura, né, que a gente vai ver mais na frente também os mecanismos de defesa do ego. O conteúdo manifesto, então, seria uma transcrição daquilo que foi sonhado, só que uma transcrição que passa por uma edição. Vamos pensar, então, na censura como um editorial. Como um editor do jornal. O jornalista apresenta uma matéria e o editor lê e diz: isso passa, isso não passa, isso passa, isso não passa. O que não passa no sonho? Aquilo que seria prejudicial para o equilíbrio psíquico. E não passa por conta de um mecanismo, né, que o Freud vai nomear elaboração onírica, tá? Na elaboração onírica é que acontece essa distorção do sonho. E aí a interpretação do sonho seria fazer o inverso da elaboração onírica. Então seria esmiuçar esse sonho, esmiuçar o conteúdo que é confuso no sonho. Partes que se omitem, partes que ficam sobrepostas. Vamos pensar, às vezes eu sonho com uma cena. E aí nessa cena eu vejo um sujeito que é um professor, mas ao mesmo tempo é um amigo, mas também parece ser alguém da infância. Então essas imagens sobrepostas, elas que são omitidas, elas já foram censuradas. Então é nelas que a gente foca, naquilo que está confuso no sonho. É isso que o Freud vai dizer. E uma coisa importante de lembrar também, pessoal, é que assim, apesar de lá no início do texto, sobre os sonhos, perdão,
do Freud dizer que não dá para ter um dicionário que forneça o significado dos sonhos, ele vai dizer que algumas imagens, alguns símbolos dos sonhos, eles carregam quase sempre o mesmo significado. E aí ele vai trazer alguns exemplos, né? Caixa, mala, cofre, né? Ele vai dizer que em alguns momentos, né, eles carregam um significado relacionado à sexualidade. Nessa parte da obra, que o Freud fala, ok, para entender tudo isso que eu estou dizendo, a gente precisa compreender como se estrutura, então, a psique, né? Como se estrutura o aparelho psíquico. E aí que aparece aquele capítulo que eu falei com vocês, que é muito importante, que é o capítulo 7 da interpretação dos sonhos, que é onde ele apresenta a primeira tópica. Tá? Primeiro ele faz uma inversão. Primeiro ele conta tudo, para depois ele dizer, isso existe porque isso, aquilo outro. Então ele vai falar do inconsciente, do pré-consciente e do consciente. Falando então do reprimido, né, que seria a censura, como uma fronteira entre o consciente e o inconsciente. Então, recapitulando alguns conceitos importantes que eu apresentei para vocês na aula de hoje. O sonho como uma manifestação do desejo, o sonho como uma linguagem do inconsciente, um modo como o inconsciente encontrou para se fazer representar. O sonho como portador de um conteúdo latente e um conteúdo manifesto, tá? Mais o que? Vamos pensar. A interpretação dos sonhos como uma metodologia que parte do conteúdo latente, não do conteúdo manifesto. Conteúdos que são repletos de simbolismo, muitas vezes ligados à sexualidade. Deixa eu tentar recapitular mais alguma coisa aqui para vocês. A existência de 3 modos, 3 vertentes de pensamento sobre os sonhos, lá recapitulando, dos filósofos, da medicina e do senso comum, e agora, né, a quarta, que seria a psicanalítica. Os processos psíquicos que passam pela elaboração onírica, que seria a transformação do conteúdo latente em conteúdo manifesto. E deixa eu ver mais o que. A ideia na antiguidade de que o sonho era associado à manifestação de divindades ou de entidades demoníacas. Isso também eu falei lá no podcast. Então, pessoal, eu peço desculpas se ficou muito longo, se ficou muito confuso em alguns momentos. Também estou tentando organizar a cabeça para que a gente... Uma coisa diferente é você falar no tete-a-tete, outra coisa é você falar por um celular, né? Mas vamos melhorando. Eu vou estar à disposição para a gente conversar, ok? E vou enviar para vocês o material para essa aula, para vocês darem uma lida. Vou enviar o texto que eu usei de base, os sonhos. É um texto, como eu falei, de 50 páginas, 60 páginas, é muito grande, vocês não precisam ler tudo, ok? Vai lendo aos poucos, né? À medida que o semestre vai avançando, vocês vão lendo, ok? É para ler devagar, é para ser gostoso, não é para sofrer, tá? Nós já estamos em tempos em que o sofrimento tá à flor da pele, então precisamos aí dar um pouco de vazão a afetos positivos nesse momento. Então a professora que vos fala pede que vocês vão com calma nessa disciplina. É um conteúdo novo, um conteúdo que vocês não têm acesso no senso comum, né? E o menino Freud, ele trazia tantos elementos para a teoria psicanalítica, tantos elementos, que a gente precisa degustar com calma, senão vira só consumo de conhecimento e não produção de sentido pra gente, né? E a psicanálise precisa fazer sentido. Na verdade, tudo na vida precisa fazer sentido. Senão, bate na pele e descola. Bate na pele e descola. E o que a gente precisa é compreender e absorver o conhecimento. A ideia é que a gente faça o seguinte. Eu pensei em 2 coisas.
eu pensei que a gente podia fazer o seguinte, galera. Eu envio um sonho, né, que eu tenho relatado de um prontuário, de um paciente que eu atendi há muito tempo. Eu fiz a transcrição do sonho, né, do jeito que, na verdade, do jeito que ele me traz, eu transcrevo para vocês. E aí a ideia seria que vocês fizessem a interpretação pensando no que é conteúdo manifesto, o que é conteúdo latente, né, e fazer uma elaboração mesmo, uma análise do sonho, sem se preocupar se tá certo, se tá errado, tá? O pessoal do primeiro período também pode ficar tranquilo com isso. Não vou dar nota em cima disso, assim, analisou certo, analisou errado. Não é disso que se trata. É mais um exercício mesmo de fixação do conteúdo da aula. Então, pensei em enviar esse sonho para vocês fazerem uma analítica dele, né, na perspectiva de quem recebe um relato do analisando, né? Ou então, vocês relatarem um sonho e fazerem uma análise em cima desse sonho. Aí vou deixar a critério de vocês. Vou mandar o material, o sonho transcrito, e vocês pensam no que vai ser melhor, tá bom? Obrigada e até breve.